Economia. Quem começa perguntando, né? Eu esqueci. Isa. Economia, 1 minuto e meio. Queria te perguntar, Lucas, você, de novo, tá me falando que sua resposta para a economia é dar emprego para as pessoas, porque aí a gente consegue chegar em todo mundo, e você bate pra caramba no Lula. Mas quando a gente fala num país que tem 33 milhões de pessoas que hoje não sabem o que vão comer, que estão passando fome, eu acho que isso é muito urgente. E eu acho que programas como o que o Lula trouxe de Bolsa Família, que auxílios, transferência de renda emergencial são essenciais para a gente tratar essas pessoas. Ao mesmo tempo que a gente trabalha para deixar uma economia mais robusta, ao mesmo tempo que a gente trabalha para ter mais investimentos, para ter aumento de produtividade, para ter todas as questões que hoje seguram a nossa economia e seguraram por enfim, uma série de erros que foram feitos nos últimos anos. Quando você fala em melhorar a economia e cuidar para que todas as pessoas tenham oportunidades, além de gerar empregos e esperar, porque a pessoa hoje não vai conseguir um emprego porque ela não tem o que comer, qual que é a sua solução para a economia do Estado para que a gente seja mais justo, para que a gente consiga abarcar as pessoas que hoje estão sem emprego, para que a gente consiga abarcar as pessoas que hoje não têm o que comer na refeição de amanhã? 3 minutos, Lucas. Hoje o problema da nossa economia. Primeiro eu acho bom dizer que a questão do desemprego. A esquerda, a extrema esquerda, foi contra, por exemplo, a reforma trabalhista. Antes da pandemia, depois da reforma trabalhista, o desemprego vinha caindo. Veio a pandemia, obviamente, o desemprego aumentou. Depois da pandemia, o desemprego voltou a cair. O Lula já se comprometeu em revogar a reforma trabalhista, que é uma reforma que comprovadamente está diminuindo o desemprego. E você diz aqui que você defende o emprego, mas você apoia o Lula para a presidência da República, que vai revogar essa reforma que foi tão importante para o nosso país. E agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que o grande problema que atrapalha o crescimento das pessoas, que faz com que as pessoas passem necessidade, é o peso do Estado na costa do brasileiro. Hoje o Brasil é o país que mais cobra imposto na América Latina. Nós temos a legislação mais tributária mais complexa do mundo. Como que você quer que em um país pobre como o Brasil as pessoas se desenvolvam com tanto Estado atrapalhando o empreendedor brasileiro? O Estado com leis absurdas, burocracia absurda, dificuldades geradas pelo Estado, mas a gente só pode reduzir imposto, a gente só pode tirar o peso do Estado de cima do trabalhador e do empreendedor a partir do momento que a gente reduz privilégios. E para reduzir privilégios, a gente precisa atacar a elite do funcionalismo público, e é isso que eu pretendo fazer como deputado. Combater os privilégios para que as pessoas paguem menos impostos e para que o brasileiro tenha condição de tomar os próprios rumos sem o fardo do Estado nas costas. E eu não apoio o Lula para presidente, que é contra a reforma trabalhista e a favor do desemprego. 2 minutos, Isa. Eu queria que você me respondesse quem você apoia para presidente no segundo turno. Porque é disso que a gente está falando. É da gente escolher quem a gente vai apoiar para os próximos anos no segundo turno. Eu não estou falando, você falou várias vezes, apoio o Lula para presidente, apoio o Lula para presidente. Apoio, porque a gente está num momento seríssimo da nossa democracia. Eu preferia que a gente tivesse alguém novo. Com todo respeito, tô muito feliz de apoiar o Lula, mas eu preferia estar votando numa mulher. Eu fui diretora de uma ONG que chama Elas no Poder, que é para colocar mais mulheres na política. Eu preferia ter uma mulher com chances de tirar o Bolsonaro que eu pudesse votar. Adoraria. Mas hoje a gente tá falando de votar numa pessoa, seja lá quem for, votaria... Gente, votaria no Cabo Daciolo felizinha contra... Se ele pudesse tirar o Bolsonaro. Por quê? Eu preciso votar em qualquer pessoa que me dê o direito de ter uma democracia pra gente continuar construindo as propostas. O Bolsonaro hoje representa tudo que eu não acredito, tudo que eu não defendo. 90% de corte de combate à violência contra a mulher, desmatamento absurdo, que a gente pode falar mais sobre isso, fim de qualquer educação, 33 pessoas passando fome. E aí, 33 pessoas passando fome precisam de resposta agora de transferência de renda. E é disso que a gente está falando, é de uma resposta mais robusta para 33 milhões de pessoas passando fome. Peso do Estado nas costas das pessoas. Sou super a favor de uma reforma tributária. Super. Inclusive, trabalhei nas duas versões. Inclusive, tive reunião com o Bernardo Api, que desenhou a proposta de reforma tributária que estava tramitando na Câmara. E veja bem, ele é um economista liberal, mas ele não estava falando de redução, não. Ele estava falando de simplificação. Porque só simplificando os impostos do Brasil, a gente já consegue avançar pra caramba em produtividade. E eu concordo 100% com você nisso. Só que não é uma coisa ou outra. Não é só tirar o peso do Estado, que inclusive hoje tem uma política de tributária regressiva, porque a gente taxa consumo em vez de taxar renda. Concordo 100% com você que a gente tem que fazer isso. Enquanto a gente faz isso, a gente precisa garantir que alguém não morra de fome amanhã. Então, enquanto a gente faz isso, a gente dá, sim, transferência de renda. E, ao mesmo tempo, simplifica os impostos. Concordo 100%. E cortar privilégio tempo, Isa. dá toda essa grana aí. Mas sou super a favor Sua tréplica, também. 2 minutos, Lucas.
Primeiro eu queria deixar claro que eu não sou contra a política de transferência de renda, inclusive é uma política liberal defendida por economistas como Milton Friedman, nos Estados Unidos, que foi conselheiro do governo Reagan. Com relação ao que você falou do Lula, eu vou votar no Lula porque ele defende, porque pelo menos ele vai garantir a existência da democracia. Mas o Lula é o cara que está prometendo censurar veículos de comunicação, o Lula é o cara que financiou ditaduras durante os governos dele, o Lula é o cara que recentemente fez elogios ao governo da Nicarágua. O governo da Nicarágua está fechando igrejas, está prendendo padres, que são governos nada democráticos. A política do PT, quando eles estiveram no poder, foi sempre estar alinhado a ditaduras de extrema esquerda. Ele não é um cara defensor da democracia. A Dilma, nos governos dela, tentou censurar a imprensa também e foi duramente criticada pela imprensa. E aí você vem me dizer que você vai votar no Lula para garantir a democracia, sendo que claramente ele já demonstrou nos últimos anos que não tem nenhum apreço por isso. Então me parece incoerente você dizer que vai votar em um para defender a democracia, sendo que ele não defende a democracia abertamente. Agora, com relação a quem eu vou votar, no primeiro turno, meu candidato é o Felipe Dávila e eu espero que ele chegue no segundo turno para poder votar nele no segundo turno também. Agora o Lucas pergunta sobre economia para a Isa. 1 minuto e meio. Tá bom. Isa, a gente tem uma situação no Brasil hoje que realmente é uma situação grave porque a gente vem em uma crise pós-pandemia. As políticas do seu candidato à presidência, elas vão num sentido que atrapalha o andamento da economia, como, por exemplo, a revogação da reforma trabalhista. A gente sabe que isso não é pauta estadual, mas é papel também constitucional dos deputados representar o seu eleitorado. E representar passa por defender aquilo que acredita. Você concorda com o Lula quando ele fala de revogação da reforma trabalhista e com revogação de privatizações, que são políticas que ajudam a economia? 3 minutos, Isa. Eu acho que tem duas coisas e depois eu queria muito viver no Brasil que você vive, Lucas, onde a gente consegue ter tanta fé num candidato que ele tem menos de 1% nas pesquisas, 2%, acho que é isso. E aí a gente acha que a gente vai conseguir levar ele para o segundo turno. Então eu queria deixar já a pergunta, se ele não for para o segundo turno, se o Brasil que você sonha não existe e ele não for para o segundo turno, em quem você vai votar? E a segunda coisa que eu queria te falar é reforma trabalhista. Eu acho que a gente tem um problema sério de informalidade no mercado brasileiro e a gente tem um problema sério de burocracia. A gente precisa resolver os dois. Então, se a gente precisar fazer ajustes para garantir que a gente tenha menos informalidade, eu acho isso super importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, sim, desburocratizar. E aí, quando a gente fala de privado versus público, eu sou muito contrária a essas discussões polarizantes. Então, não é que eu sou a favor de um Estado super mínimo, onde as pessoas, que nem nos Estados Unidos, onde as pessoas vão para a rua porque não tem dinheiro para pagar a conta do hospital, porque ficaram com câncer, se endividaram, venderam a casa, venderam tudo que tinham e ainda assim estão morrendo de câncer na rua, porque isso acontece. Onde a minha amiga, por exemplo, passou mal, teve que ir pro hospital e chegou a conta de R$5.000 na casa dela porque ela não estava mal o suficiente para estar no hospital e o plano de saúde estava cobrando dela. Não é esse Estado. Eu acredito no Estado que provê educação, saúde, segurança pública, as questões básicas de uma social-democracia. Ao mesmo tempo, eu não acho que tudo que é privado é ruim. Nem é bom, nem tudo que é privado é bom, nem tudo que é privado é ruim. A gente precisa de um equilíbrio de um Estado que defenda essas coisas. Então, sim, eu sou a favor da gente deixar pro... Eu não acho que, por exemplo, o Estado tenha que investir em, sei lá, indústrias nacionais, dependendo da indústria. Eu acho que a gente pode, sim, deixar isso e fazer os investimentos em produtividade da maneira correta. Mas eu não acho que a gente tem que privatizar as escolas, como muita gente acredita. Eu não acho que a gente tem que privatizar, como o Novo na Câmara às vezes defende. Eu não acho que a gente tem que privatizar escolas. Eu não acho que a gente tem que privatizar ou ter uma política de voucher, que a gente já viu em todo canto que não funciona, ou ter uma política de privatização da saúde. A gente pode falar sobre voucher. Você fez uma cara de quem quer conversar sobre isso. Mas, enfim, é isso. Nem Estado máximo, nem Estado mínimo. Um Estado que responda às necessidades básicas da população e um mercado privado com eficiência e com menos burocracia para que a gente possa ter uma produtividade aumentando, porque faz muitos anos que a produtividade do Brasil não aumenta. Mas não foi isso que o Bolsonaro fez, não, viu? Posso... 2 minutos, réplica. Primeiro que você não respondeu a minha pergunta. Minha pergunta é, você defende, assim como seu candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, a revogação da reforma trabalhista? Porque ele defendeu isso abertamente e ele disse que é isso que ele vai fazer. Para agradar a militância, não sei, mas ele prometeu isso e a gente tem que contar com aquilo que ele falou. Segundo ponto, você perguntou em quem eu votaria no segundo turno. A única coisa que eu posso dizer é que a gente tem que acreditar no candidato do nosso partido e do candidato do nosso projeto. E no Lula, em hipótese alguma, eu vou votar, porque o Lula está alinhado com, na minha opinião, o pior tipo de pessoas que existe na política.
partidos de extrema esquerda, partidos que defendem, inclusive, ditaduras, partidos que não estão alinhados com a democracia. O Lula é corrupto, devia estar preso, não devia nem ser candidato, na minha opinião. Ele é um cara que abertamente não defende a democracia, defende a revogação da reforma trabalhista, defende a irresponsabilidade fiscal. A política que ele tem defendido nos debates é uma política de gasto público excessivo. E você criticou os Estados Unidos, tal, pela questão da saúde, mas engraçado que os Estados Unidos, que tem esse capitalismo malvado, esse estado mínimo malvado que você falou, é um país que tem uma renda média infinitamente superior à renda média do Brasil. É um estado muito mais rico. A minha prima, por exemplo, ela é imigrante, ela é negra, ela mora nos Estados Unidos e ela tem uma vida lá, uma vida com trabalhos assim, de faxineira, de entregadora. Ela tem uma vida lá muito melhor do que a vida que ela tinha aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem o fardo do Estado nas nossas costas. Nos Estados Unidos você tem menos Estado. Então eu defendo o Estado mínimo sim. Eu defendo a redução do tamanho do Estado. Acho que o Estado tem que focar naquilo que é essencial. Segurança, saúde e educação, e o resto tem que ficar na mão da iniciativa privada. Sua tréplica. Mas eu também acho que o Estado tem que focar em segurança, saúde e educação, só que os Estados Unidos não faz isso. Eles não têm uma saúde pública, que inclusive é elogiada no mundo inteiro no Brasil. E outra coisa, você tá me falando que no Lula você não vota, então numa possibilidade você vai votar no Bolsonaro. Então você não é bolsonarista, mas você defende os pontos de vista do Bolsonaro, você defende várias políticas do Bolsonaro, como você está dizendo aqui, de várias falas do Bolsonaro, você defende. Você fala de muitas coisas que, enfim, a plataforma dele fala, e você não vota no Lula, e não vai falar em quem vota. Eu acho que é meio difícil. Meu partido tem candidato. No segundo turno, Lucas, no segundo turno. Num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, em quem você vota? Você não respondeu essa pergunta. E sim, eu acho que a gente tem que lidar com a informalidade do Brasil e para isso a gente precisa ajustar políticas. E sim, eu acho que a gente precisa de um Estado que faça sentido e seja eficiente pra gente não ter um país que nem os Estados Unidos, que, cara, a renda média é linda. Mas você já viu desigualdade social que cresce nos Estados Unidos constantemente e começou a ter políticas só para pessoas que realmente têm necessidade de ter saúde e morrem na porta, ou têm problemas sérios na porta do hospital e morrem na porta do hospital porque não tinham dinheiro para pagar? Isso acontecia até pouquíssimo tempo atrás, até ter o Obama, um presidente democrata, um pouco mais à esquerda, que fez políticas. Então, assim, sim, você defende um Estado com educação, saúde e segurança? E você defende os Estados Unidos que não dava saúde? Não faz sentido pra mim. E eu acho que a gente precisa conversar sobre coisas concretas. Ficar falando Estado mínimo, Estado máximo, Estado não sei o quê, é muito complicado. Vamos falar sobre, eu quero uma educação de qualidade, pública de qualidade para todos, eu quero uma saúde pública de qualidade para todos, como a gente chega nessa saúde pública, quais são os problemas da educação de verdade. Isso para mim não tá vindo. Você acha que você vai resolver toda a educação do Estado, e aí vamos trazer de volta pro Estado, você acha que vai resolver toda a educação do Estado com curso de educação Deu seu financeira? tempo, Isa.